Bom, pessoal, meu nome é Maria Fernanda e eu vou abordar com vocês o conteúdo de funções. Bom, o conteúdo de funções ele é extremamente importante e por isso ele vai ter alguns vídeos, né? Vão ser no total 4 vídeos. O primeiro vai falar sobre funções no geral, definições e conceitos gerais. O segundo vai direcionar em funções reais. E o terceiro e o quarto vão ser de exemplos de funções reais, mas são exemplos muito importantes e que é importante a gente aprofundar, que é a função do polinomial do primeiro grau e função polinomial do segundo grau, ok? Esses vão ser os assuntos que eu vou abordar com vocês. E dando início a esse vídeo, um dos motivos que é tão importante a gente estudar funções e a gente entender bem esses conceitos, eles serem muito bem resolvidos na nossa cabeça, é que as funções elas são o ambiente de desenvolvimento do cálculo. Então, quando a gente vocês forem fazer a matéria de cálculo, diferencial integral 1, é muito importante, vocês vão ver funções em diversos momentos. Só que as funções elas não estão só no cálculo. Elas estão em diversas matérias, elas estão na física, na matemática financeira, na estatística, na biologia, na química e no nosso dia a dia também. Às vezes a gente não percebe, mas as funções elas estão no nosso dia a dia. E elas surgem toda vez que a gente tem uma quantidade dependendo de outra. Então a gente tem uma variável dependente em função de uma variável independente. E meio que isso que categoriza uma função. Só que as funções elas têm definições muito específicas. Então, nem toda aplicação é uma função. E a gente pode ver isso nessa primeira definição que eu coloquei aqui no material. Esse material eu compartilhei com vocês, já está aqui compartilhado na tela. E eu vou ler com vocês o material e desenvolver ele para tentar dar uma justificativa um pouco mais aprofundada do que eu coloquei. Esse material eu fiz, essas notas de aula eu fiz para caso a gente pudesse fazer pessoalmente, era isso que eu passaria para vocês, né? Enfim, vamos começar. O que é uma função? Uma função é uma aplicação definida entre dois conjuntos não vazios, A e B, nesta ordem. É importante citar isso porque o conjunto A ele é diferente do conjunto B nesse caso. Não necessariamente eles são diferentes, mas eles têm funções diferentes. Logo, logo a gente vai falar mais sobre isso. Mas pode notar que aqui a gente já diferencia o que cada conjunto tem, qual é a importância de cada conjunto. Que possui as seguintes características. Todo elemento do conjunto A possui um elemento correspondente no conjunto B, e qualquer que seja o elemento de A em estudo, verifica-se que só existe um único elemento correspondente em B. Como eu disse que eles têm funções diferentes. Aqui a gente está falando que um elemento de A, ele vai ter um elemento correspondente no conjunto B. Em nenhum momento a gente falou que o B vai ter no A. Então, se a gente trocar o A e o B, os papéis se tornam diferentes, entendeu? Você pode ter uma função completamente diferente você trocando. Nesse caso, o A e o B eles são só exemplos, só notações, vão ser outros conjuntos e tudo mais. Mas é só para vocês entenderem melhor. Uma correspondência que satisfaz A e B, essas duas características aqui, denomina-se função entre A e B e pode ser escrita como f de A em B, tal que x vai para y. Esse flechinha aqui é um pouquinho diferente, mas ela é só para demonstrar que é de um elemento indo para outro, ok? O elemento x está contido no conjunto A e o elemento y está contido no conjunto B, ok? Assim, numa função, todo elemento x pertencente a A tem correspondência em um único elemento y pertencente a B, que é denominado imagem. O que isso quer dizer? Todos os elementos de A, todos, eles vão ter uma única correspondência em algum elemento de B. Esse elemento de B, que o elemento A tem correspondência nele, ele vai chamar imagem. E tem algumas outras denominações que também são muito importantes da gente citar. O conjunto A é chamado de domínio da função e o conjunto B é chamado de contradomínio da função. Então, novamente, a ordem deles importa. O A ele é o domínio, o B é o contradomínio. Mesmo que eles troquem e não tem alteração na função, vamos supor, os dois são iguais e não tem alteração na função, ainda assim, pode ser que eles não sejam iguais e que tenha alteração na função. O domínio é uma coisa e o contradomínio é outra coisa. Um terceiro conjunto que é importante a gente definir é um subconjunto do contradomínio, que é formado por todas as imagens dos elementos do domínio e é denominado conjunto imagem.
que quer dizer essa frasezinha aqui que eu acabei de ler? É o nosso item 3. Um subconjunto é um conjunto que está contido em um outro conjunto. Então, ele está dentro de outro conjunto. Conjunto imagem, ele é um subconjunto do contradomínio. Isso quer dizer que ele está contido no conjunto do contradomínio. E ele ser formado por todas as imagens dos elementos do domínio significa o quê? Aqui eu já tinha falado que é uma imagem. Então, vamos supor que a gente pegue todos os elementos do domínio, todos, e a gente encontre as imagens respectivas deles, né, referente a eles. Se a gente juntar todas as imagens de todos os elementos do domínio, a gente vai chegar no conjunto imagem, ok? Quando vemos a notação f de x, temos que interpretar o seguinte. F é o nome da função, x é um elemento qualquer do domínio e o f de x é a imagem de x. Por que é importante eu falar disso? Normalmente, na física, ou às vezes até em outras matérias, a gente não vai ver uma função escrita como f de x, a gente vai ver uma função, por exemplo, como h de t. E às vezes a gente trocando as letras, trocando as coisas, pode gerar um pouquinho de confusão, mas vai ser análogo, a interpretação vai ser a mesma. O h vai ser o nome da função, o t vai ser um elemento qualquer do domínio, e o h de t é a imagem do t, beleza? Continuando. As funções surgem quando uma quantidade variável depende de outra variável independente. Então, no caso, a gente tem uma variável dependente em função de uma variável independente. Elas podem ser representadas de várias formas. As mais importantes são as que seguem. A primeira é a tabela, ok? No caso de uma tabela, a primeira coluna a gente vai colocar os elementos do domínio. Na segunda, suas respectivas imagens. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um elemento do domínio e na mesma linha, mas na outra coluna, o seu respectivo elemento da imagem, ok? Uma segunda maneira de representar funções é por um par ordenado. Aqui nós temos um par ordenado. É um par que são dois elementos e esse par ordenado, a ordem dos elementos importa. Por quê? Na primeira entrada, vai ser o primeiro elemento que vai indicar alguém do domínio. E o segundo, alguém da imagem, ok? Terceiro, diagrama de flechas. No diagrama de flechas, a gente vai usar dois diagramas. O primeiro vai ser do domínio e o segundo do contradomínio. E a correspondência é indicada pela seta. Então, aqui, ó, um conjunto A do domínio, um conjunto B do contradomínio. No diagrama de flechas, a gente consegue enxergar bem o conjunto imagem contido no contradomínio, certo? Então, aqui, ó, a gente tem um elemento de A, a correspondência dele está num elemento de B, e esse elemento está contido também no conjunto imagem, porque se eles têm uma correspondência, o elemento do conjunto B, ele é a imagem de um elemento do A, ok? A quarta maneira é por um gráfico. Um gráfico é num plano cartesiano. A gente vai colocar os pontos no caso, os pares ordenados, né? Eles representam pontos no plano cartesiano. No plano cartesiano, a gente tem o eixo das ordenadas, que é o vertical, e o eixo das abscissas, que é o horizontal, deitado, ok? Aqui ó, pontos os gráficos que representam uma função estão em um plano cartesiano. E, por fim, a lei de correspondência. É uma sentença matemática que permite que, após escolher os elementos, tenhamos como determinar a imagem desses elementos por meio de uma fórmula matemática. Por exemplo, numa função f de x, que é igual a x mais 1. O x mais 1 é a lei de correspondência da função f. O que isso tudo quis dizer? A lei de correspondência é uma regra que, se a gente escolher um elemento do domínio, aplicando essa regra, a gente consegue encontrar a imagem. Então, vamos supor que o domínio sejam todos os números reais. Se a gente tem essa lei de correspondência, a gente pode pegar um desses números reais, vamos supor que o 0, aplicar a minha lei de correspondência e a gente vai conseguir encontrar a imagem referente ao elemento 0, ok? Continuando. Como representar um ponto de uma função em um gráfico? Considere f de x igual a y. Podemos colocar essas informações em um par ordenado x, y. Em seguida, colocá-lo em um plano cartesiano.
O elemento do domínio é representado no eixo das abscissas, horizontal, e a sua respectiva imagem no eixo das ordenadas, vertical. Então, aqui a gente tem um exemplinho para mostrar como isso acontece. Represente f de 1 igual a 2 no gráfico. Note que f de 1 igual a 2 pode ser representado pelo par ordenado 1, 2, ok? O 1 é o elemento do domínio, o 2 é a sua respectiva imagem, o elemento que está contido no conjunto imagem, que, por sua vez, está contido no conjunto do contradomínio, ok? Agora, basta representá-lo no plano cartesiano. Então, aqui, ó, temos um plano cartesiano, o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, e aqui eu marquei o meu pontinho, 1 e 2, tá vendo? Ele está representado aqui no meu gráfico. Mas o que é o gráfico de uma função? O gráfico de uma função é a união de todos os pontos no plano cartesiano xy, em que x é um elemento do domínio e y é a sua respectiva imagem. Então, no caso do exemplo anterior, né, na definição anterior, a gente mostrou como que é um ponto no gráfico, no plano cartesiano, na verdade. E se a gente pegasse todos os pontos do domínio, todos, e encontrassem suas respectivas imagens e colocassem esses pontos no plano cartesiano, a gente chegaria no gráfico da função. E é importante a gente falar que o número de pontos do gráfico vai depender da quantidade de elementos do domínio da função. Então, vamos supor que nosso domínio tem 3 pontos. O nosso gráfico terá 3 pontos, ok? Conhecendo o domínio ou a imagem através do gráfico. Nesse caso, a gente vai aprender uma coisa que é bem importante, que são as projeções ortogonais, tanto no eixo horizontal como no eixo vertical. Mas para entender esse conceito, que é um pouquinho mais abstrato, vamos enxergar isso primeiro em um exemplo. Considere f de 4 igual a 6. Primeiramente, representamos f de 4 igual a 6 como um par ordenado, isto é, 4, 6. Em seguida, o representamos em um gráfico. Então, pega o ponto 4 e 6 e coloca no plano cartesiano, ok? Aqui meu x, aqui meu y, ok? O ponto do eixo x, onde está representado o número 4, é a projeção ortogonal do ponto P, 4 e 6, no eixo x. O ponto do eixo y, onde está representado o número 6, é a projeção ortogonal do ponto P, 4 e 6, no eixo y. Então, aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos aqui pontilhados? Então, é só para representar. Quando está pontilhado assim, é uma reta imaginária, ela não está realmente desenhada. É só para mostrar onde é a projeção do P na minha reta X. Então, aqui eu projetei o meu P na reta X, tá vendo? Com uma reta, né? Tô falando entre aspas porque não tá realmente uma reta, né? Ela é uma reta imaginária. Perpendicular a esse ponto, né? Até cruzar a interseção, né? Dessa reta imaginária com o meu eixo X. E aí tá no número 4. O 4 é a projeção de P em X. E aqui nós temos a projeção de P em Y, que é o 6. É importante a gente observar que a minha projeção de P em X é exatamente o meu número do domínio. E a minha projeção de P em Y é exatamente o meu número da imagem referente ao meu elemento do domínio, ok? Que é o que está escrito nessa frase aqui. Observe que o número representado na projeção ortogonal de P no eixo X é o elemento do domínio e a projeção ortogonal de P no eixo Y é a respectiva imagem. Temos o domínio da função quando consideramos todos os elementos do x correspondentes à projeção do gráfico no eixo horizontal e teremos a imagem se fizermos o mesmo com os elementos oriundos da projeção no eixo vertical. O que isso quer dizer? Então, aqui temos um exemplo para enxergar o que isso quer dizer. Pega um gráfico de uma função. Estou falando que isso aqui é uma funçãozinha, ok? Essa função, ela está definida de um lugar até outro. É isso que a gente quer encontrar, onde ela está definida. O domínio dela. Então, aqui, olha. Pega esse pontinho aqui. Encontra a projeção dele. Outro pontinho, projeção dele. Outro pontinho, projeção dele. Outro pontinho, projeção dele. E assim por diante. Você pode notar que todos os pontos desse domínio vão levar em algum pontinho dessa reta. E não vai ficar nenhum... Desculpa, dessa reta não. Desse segmento. E nenhum ponto vai ficar de fora.
Então, se a gente fizesse todas essas projeções ortogonais em contraste, a gente ia acabar chegando nesse segmento AB. Então, meu domínio é o conjunto, é o intervalo fechado AB. A gente pode fazer isso analogamente com a imagem. Então, aqui, ó, faz a projeção ortogonal no eixo Y agora, para a gente achar a imagem, no eixo vertical. Então, aqui, ó, uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Se a gente fizesse isso com todos os pontos da função, a gente chegaria no intervalo CD completinho. Tá vendo que ele tá até pintadinho? Eu deixei até meio pintadinho aqui com o roxinho. Para enxergar. Então, meu conjunto imagem vai ser o intervalo fechado CD. Para o próximo tópico. Conhecimento de uma função por meio do diagrama de flechas. No diagrama de flechas, podemos garantir que a relação apresentada é uma função que satisfaz 1. Todo elemento de A deve servir como ponto de partida de uma flecha. E 2. Essa flecha deve ser única. Ok? Então, aqui nós temos um exemplinho para mostrar o que aquelas definições quiseram nos passar. Muito mais fácil quando a gente vê num exemplo. Então, aqui no A, nós temos um diagrama de flechas. Os elementos de A são A, B, C e D. E os elementos de B são 1, 2, 3 e 4. Nota que o A está correspondendo no 1. O correspondente do B é o 3, do C é o 2, mas o D não tem nenhum correspondente. Nenhuma flecha parte dele. Então, não é uma função, porque nenhuma flecha parte dele. O que isso quer dizer, nenhuma flecha parte dele? Não existe nenhuma imagem para o D. E não pode isso, porque todos os elementos do domínio têm que conter uma imagem, tem que ter uma imagem referente a ele para ser uma função, né? Senão é uma aplicação qualquer. Aqui no B, outro exemplo. O A, ABC, o B, 1, 2, 3, 4. Repara que o A, ele corresponde no 1 e no 2. O B, no 3. O C, no 4. Mas isso não é uma função. Porque, repara, o A, ele tem duas imagens. E não pode isso. Porque lembra lá no comecinho, quando eu falei? Vai ter uma única imagem. Vai ter imagem, mas vai ter uma única imagem. Então, também não é função. E, por fim, o C. Temos o A com ABC, o B com 1, 2, 3 e 4. O A, ele está levando no 1, o B está levando no 1 e o C está levando no 3. E essa função, ela satisfaz as condições, porque todos os elementos do A têm uma flecha partindo e essa flecha é única. Algumas pessoas podem ter dúvida em relação ao fato de que o A e o B eles estão sendo levados no mesmo número. Não tem problema nenhum. O A e o B, eles podem estar sendo levados no mesmo número. O que não pode é um elemento do A está sendo levado em dois números, ok? Aqui eu coloquei domínio da função contra domínio e a imagem. O domínio vai ser o ABCD contra domínio 1, 2, 3, 4. E a imagem vai ser só 1 e o 3. Por quê? Não tem nenhuma flecha sendo levada no 2. Não tem nenhuma flecha sendo levada no 4. Então, eles não são correspondentes de nenhum elemento do domínio. Então, eles não estão contidos na minha imagem, no conjunto imagem. Agora, vamos lá. Próximo tópico. Reconhecimento de uma função por meio de um gráfico. A partir do gráfico, é possível determinar se a função C, todos os pontos do domínio são projeção ortogonal no eixo X, de um e somente um ponto do gráfico da função. De maneira prática, isso significa que, como todos os pontos do domínio devem possuir somente uma imagem, qualquer reta vertical que traçarmos em um ponto do domínio só será interceptada uma única vez no gráfico. Vale ressaltar que, se não for interceptada nenhuma vez, não será uma função, porque haverá pontos no domínio que não possuem imagem. O que todo esse texto quer dizer? Vamos lá, vamos aos poucos. Se a gente pegar todos os pontos do domínio, eles têm que ser projeção ortogonal no eixo X de somente um ponto, mas tem que ser de um ponto, ok? No gráfico da função. Então, se a gente pegar nosso gráfico da função e traçar retas verticais, essas retas são imaginárias, vão ser tracejadas, ok? Traçar essas retas imaginárias nos pontos do domínio, essa reta vai interceptar somente uma vez no gráfico, mas ela tem que interceptar pelo menos uma, ok? Então, vamos para alguns exemplos. Considere que todas as aplicações têm como domínio o intervalo AB e a imagem CD. Determine se são funções. Não é função, pois existe um ponto x igual a 0 pertencente a AB, tal que x0
é projeção ortogonal de mais de um ponto no gráfico. O que isso quer dizer? Pega um ponto qualquer no AB. Eu peguei o ponto x0, ok? E eu tracejei essa reta aqui, ó, vertical, essa reta que é perpendicular ao meu eixo x, ok? Passando pelo meu ponto x0. Nota que ela interceptou, ela cruzou o meu gráfico 5 vezes. Então, esse gráfico não é um gráfico de uma função, porque se fosse uma função, só interceptaria uma única vez. O que quer dizer interceptar 5 vezes? Significaria que o ponto x0 teria 5 imagens diferentes. E lembra que eu disse? Um elemento do domínio, ele não pode ter imagens diferentes. Uma imagem pode ser correspondente de elementos diferentes no domínio, mas um elemento do domínio não pode ter imagens diferentes, ok? Só tem uma imagem. No B, não vai ser uma função, porque qualquer ponto no eixo das abscissas dentro do intervalo xy pertencente a AB não é cortado por nenhum ponto do gráfico. Aqui, repara. Temos um intervalo AB e o x e o y, ok? Então, aqui eu pego o x0 dentro do xy, que é um intervalinho que está contido no meu AB. Se você tracejar aqui minha reta imaginária, ela não cruza nenhuma vez no meu gráfico. Então, esse gráfico não é o gráfico de uma função, ok? E, por fim, temos esse gráfico aqui, que eu já adianto que é uma função. Por quê? Independente do ponto que eu pegar aqui no meu domínio, pode ser qualquer ponto aqui no meu AB. Peguei aqui o x0. Ele vai interceptar uma vez, mas somente uma vez, a minha reta, ok? Então, o x0 vai ser projeção ortogonal de somente um ponto do meu gráfico. Então, esse gráfico é o gráfico de uma função, sim. Novamente, algumas pessoas podem se perguntar, mas aqui, se eu fizesse a projeção ortogonal no y, daria mais de um ponto. Mas se eu fizesse isso, ainda assim seria uma função. Porque, no caso, o problema não está na projeção ortogonal do y. A gente tem que só olhar a projeção ortogonal no x. Nesse caso, a projeção ortogonal no y ter mais de um ponto só significa que uma imagem ela é correspondente de mais de algum ponto no domínio. Mas, ainda assim, todos os pontos do domínio só contêm uma imagem. São só levadas a uma imagem, ok? Continuando. Mais um exemplo. Considere o gráfico da função f de a até b. F de a até b não, f de a em b. Obtenha o domínio conjunto imagem da função. Aqui nós temos o nosso gráfico, tá vendo? 1, 2, 3, aqui 0, aqui tem 1 e aqui tem o 2, né? O 1 não está marcado, mas dá para ter uma noção de onde ele estaria. E nós temos essa funçãozinha aqui, já estou falando que é função. Notoriamente, se a gente pegar... Só um minutinho que eu vou pôr o carregador do notebook. Quer dizer, acho que dá tempo de terminar a aulinha. Enfim, pode reparar que aqui é uma função. Então, se a gente pegasse todas as projeções ortogonais no eixo x, a gente completaria esse segmento 1, 3. E, analogamente, se a gente fizesse todas as projeções ortogonais no eixo y, a gente completaria o segmento 0, 2. Então, observe que a projeção de todos os pontos do gráfico sobre o eixo x é o intervalo 1, 3 e a projeção no eixo y é o intervalo 0, 2. Desse modo, o domínio da função D1, 3 e o conjunto imagem é o 0, 2, ok? Vou continuar. Exemplo 7. Se f de x é igual a x sobre x² mais 1, quanto vale f, a raiz quadrada do... Raiz quadrada não, desculpa. Raiz quarta do 7. Bom, nesse caso, basta a gente aplicar a raiz quarta do 7 na minha função e eu vou chegar no valor. Esse valor que eu cheguei, eu acabei fazendo a racionalização dele e eu cheguei em outro. Isso daqui foi só continhas algébricas, ok? Então, aqui está o passo a passo. E aí eu chego que a minha f da raiz quarta de 7 é esse valor, raiz de 7 menos 1 sobre 6. O que quer dizer esse exemplo? Por que eu coloquei esse exemplo? Lembra quando eu falei da lei de correspondência? Então, aqui eu tenho um elemento, eu tenho uma regrinha e eu quero encontrar a imagem de um elemento do meu domínio. Então, é só aplicar a minha regrinha que eu encontro essa imagem, ok?
Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar da parte de funções. Daqui a pouco eu vou continuar num outro vídeo sobre funções reais, né? Que é uma parte das funções. E eu espero que tenha dado para entender. Eu espero que não tenha sido rápido demais, nem lento demais. E eu espero que o material tenha sido satisfatório. Obrigada por assistir e qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente. Muito obrigada.